Sabia que as energias negativas são reais e que, sob o olhar da física quântica, elas têm fundamento científico e exercem muito mais influência em nossas vidas do que geralmente imaginamos? Vamos falar sobre isso? E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal O Ponto é Você, onde tudo se transforma se você se transformar. Eu sou Getúlio Gomes e nesse vídeo eu quero falar sobre as piores energias negativas, pelo menos sob o meu ponto de vista, que interferem em nossas vidas de maneira sorrateira e covarde. Por mais que as pessoas não acreditem, as energias negativas podem interferir na prosperidade financeira, pode prejudicar relacionamentos e são a causa de grande parte dos problemas de saúde provenientes da ansiedade, depressão e falta de energia. Porque é muito simples. Se quer desestabilizar alguém, mexe no dinheiro dele. Se isso for pouco, mexe no relacionamento. Se ainda é pouco, tira a saúde dele. E é assim que age determinadas consciências. Vai te minando aos poucos. Como se não bastasse, elas também influenciam muitos fatos negativos que acontecem em nossas vidas. Essas energias ou frequências vibratórias muitas vezes são geradas de maneira inconsciente, mas na maioria das vezes elas são criadas propositalmente por forças espirituais negativas ou por forças concorrentes. Também não podemos esquecer das pessoas que são o foco aqui do nosso vídeo. Só que de maneira velada. São pessoas que sentem inveja de nós, estão cheias de mágoa ou de raiva de nós. Esse tipo de vibração realmente desestabiliza qualquer campo energético de alguém. Só que cada pessoa sente essas manifestações de forma diferente. Mas tem algumas manifestações que são mais comuns. Por exemplo, algumas pessoas têm distúrbios do sono, como dificuldade para dormir, e se dorme, o sono é de péssima qualidade. A pessoa tem pesadelos constantes, às vezes chega a pensar que está perdendo a memória, porque tem lapsos de esquecimentos, assim, sem razão aparente. Sente raiva, irritação, ansiedade, medos sem lógica, dificuldades nos relacionamentos, confusão mental, indecisão, pensamentos negativos, sonolência e falta de energia constantes, e coisas que acontecem de maneira recorrente. Enfim, gente, são apenas alguns exemplos de sinalizadores, eu chamo de sinalizadores, que chamam a atenção da pessoa, dizendo que ela está ou pode estar sendo afetada por energias negativas. Então eu quero dar a minha opinião sobre as energias negativas mais perigosas que existem, que são o vampirismo energético, a energia da inveja, a obsessão espiritual, a magia negra, a auto-obsessão e as influências psíquicas e parapsíquicas. Claro que tem outras, mas na minha opinião, essas são as mais terríveis. Você já deve ter ouvido falar muito sobre vampirismo energético. Esse tipo de ataque acontece praticamente com a maioria das pessoas. A causa mais comum para ocorrer o vampirismo energético é o desequilíbrio e as carências. Por exemplo, alguém querendo se sentir superior, fazendo piada a nosso respeito, nos provocando, nos julgando, nos rebaixando, nos cobrando o tempo todo ou tentando nos desmoralizar, ou ainda pessoas que se fazem de vítimas e cobram nossa atenção das mais diversas maneiras. Esses são apenas alguns exemplos de quando uma pessoa está vampirizando alguém. Quando você encontra com esse tipo de gente, tem grandes chances de você se sentir mal, embrulho no estômago ou até sonolência profunda. E para parar esse fluxo, você precisa tomar algumas atitudes. Mantenha sua autoestima elevada, se afaste do vampiro se você puder, ou faça ele perceber que você descobriu a estratégia dele. Ou também através de práticas energéticas e bioenergéticas que você pode aprender através da série de vídeos que eu estou ensinando
de quando fazer e como fazer esses exercícios. Ali eu mostro as diversas situações que ficamos suscetíveis a entrar nesse jogo, onde a nossa energia vital e todo o nosso entusiasmo e disposição são minados e sugados pela pessoa. Em cada vídeo da série eu deixo um link na descrição do vídeo para você baixar uma apostila com quase 30 tipos de exercícios. Quando você puder, vai lá, dá uma olhadinha que vale a pena, tá? A outra energia negativa bem popular é a inveja, o mal olhado, né? O olho gordo. Para mim essa é a pior de todas. Por quê? Porque você não pode ir lá e encher o invejoso de porrada, ou simplesmente pedir que ele pare de te invejar. Ele nem quer o que você tem. O desejo dele é ser quem você é. E aí, como ele não consegue ser você, ele torce pelo seu fracasso, deseja que você se dê mal, que você quebre a cara, né? Na maioria das vezes, o ataque do invejoso é difícil de perceber, porque ele sabe disfarçar e esconder muito bem esses sentimentos. Então, se não dá para mudar o sentimento do invejoso, você pode se proteger cortando e afastando essas ondas de inveja e mal-olhado com os exercícios que estão na apostila, que eu já te falei. E se puder, afaste-se dele. A outra energia negativa bem conhecida, mas ainda pouco compreendida, é a obsessão espiritual. Parece um tema fora de questão, mas talvez você não saiba que já foram documentados e estudados milhares de casos envolvendo energias e inteligências negativas de outros planos de existência. Mas não é por isso que você deve sair por aí culpando os espíritos de tudo que é ruim que acontece na sua vida. Calma aí, né, gente? Não é qualquer coisa, tô com encosto. Não é bem assim. Mas, sim, observe e não descarte a possibilidade de ser uma atividade espiritual, porque esse tipo de ataque pode ocorrer de maneira muito intensa. E se não for tratada, com o passar do tempo, a obsessão vai progredir para o estágio da possessão espiritual. Esse estágio é muito mais grave porque pode causar alterações na personalidade da pessoa. São mais raros e também pouco divulgados. Por isso a gente quase nunca ouve falar de alguém que está literalmente possuído por um espírito ou por um demônio, como você quiser chamar. O intuito dessa energia negativa é sugar a energia vital da vítima ou influenciar para que ela cometa atos que prejudiquem a sua jornada evolutiva nessa vida. Pessoas que buscam seriamente a sua evolução espiritual são alvos constantes desse tipo de ataque. A intenção é criar empecilhos e desviarem essas pessoas do caminho da lucidez. Você deve estar se perguntando aí, poxa, Getúlio, não é muito injusto a pessoa fazer o dever de casa direitinho e ainda por cima ser atacado justamente por trabalhar na luz? Olha, você aprendeu a ler e a escrever, não foi? Na medida que você foi evoluindo, você foi percebendo que quanto mais sabia ler e escrever, mais responsabilidade você precisava ter com o que lia e escrevia. Então eu não vejo nenhuma injustiça aqui não. Quanto mais a pessoa conhece os meandros da espiritualidade e seus mecanismos, mais ela ganha poder e mais responsabilidade ela precisa ter. Veja aí quantos líderes espirituais caíram do cavalo ao se esquecer que céu e inferno é composto da frequência vibratória que a pessoa vibra. É ou não é? E aí vem a magia negra. Também é muito popular e também muito temida pela maioria das pessoas. A magia negra, nos dias de hoje, é até uma forma arcaica de manipular as vibrações de uma pessoa, mas ainda acontece com muita frequência. Na minha opinião, é uma ação covarde de quem pratica, porque o intuito da magia negra é sempre o de prejudicar, infelizmente. O curioso é que esses rituais têm fundamentos na física quântica. Ficou curioso? Eu também fiquei quando fui estudar o assunto com mais profundidade. Superficialmente falando, esses rituais fazem entrelaçamentos quânticos para unir a fonte de energia negativa ao DNA da vítima.
Por isso é que eles podem sim prejudicar muita gente, principalmente os desavisados, que são afetados pelas formas negativas de energias que são extraídas aí pelo sofrimento de animais, só que hoje essa prática está proibida, também pelo sentimento de ódio, terra de cemitério ou material em putrefação. E como é que você descobre isso? Para descobrir e cortar esse tipo de ataque e neutralizar o fluxo de energia negativa criada e direcionada para alguém, hoje em dia é muito simples. Existem aparelhos radiestésicos que medem as frequências dessas energias, as populares mesas quânticas e, claro, a própria paranormalidade. Mas, na minha opinião, ainda defendo que a apometria é o melhor caminho para quebrar os efeitos nocivos da magia negra. Você pode fazer orações fervorosas, você pode recorrer a um centro espírita kardecista ou até centros de umbanda. Tudo que é bom ajuda, mas nesse caso eu só indico a apometria, porque além de ser rápida, os efeitos são quase imediatos. Se você não sabe o que é apometria, dá uma pesquisada, você vai se surpreender. Outra energia muito negativa, mas pouco aceita, é a autoobsessão. Por que eu falo que é pouco aceita? Porque é mais fácil a gente culpar o próximo, o destino, um espírito obsessor e até Deus pelos nossos fracassos do que reconhecermos como principais responsáveis pelos nossos sofrimentos, não é verdade? Olha que interessante. Unindo o aspecto espiritual ao aspecto científico, podemos afirmar que o pensamento é uma energia que pode atuar tanto na matéria quanto no plano mental ou etérico. E aí, de acordo com a intensidade e a densidade dos pensamentos, podemos moldar essas matérias de acordo com o padrão da energia que produzimos, devido à plasticidade da energia. O produto final disso são as formas de pensamento. Portanto, pensamentos de ira, rancor, ódio, avareza, vaidade, orgulho, apegos excessivos e por aí vai, produzirão formas de pensamento de baixa vibração e alta densidade, e elas vão se tornando uma realidade para nós. Ficamos tão encapsulados nessa energia criada por nós mesmos, gente, que ela fica cristalizada em nossa própria forma de pensamento, que por afinidade passamos a nos conectar com outras energias afins e semelhantes a que emitimos. Em outras palavras, criamos formas de pensamento que ficam encapsuladas na egrégora que geramos e nas egrégoras que são atraídas por afinidade. Com o passar do tempo, nós começamos a sentir nossa própria egrégora negativa e a egrégora que atraímos. Deu para entender agora, galera? Só que em vez de percebermos nosso próprio ataque, é mais fácil culpar o próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. E o resultado disso são as sensações desagradáveis, mal-estar constantes, sentimentos ruins, sentimento de incapacidade e outros mais. Para conter esse tipo de ataque, além de apometria, às vezes eu indico sessões de terapia para a pessoa reconhecer suas potencialidades, né? E também trabalhar seus valores para aumentar aí a autoestima dela. E aí vem as influências psíquicas e parapsíquicas, que são menos conhecidas. Eu sempre falo que as nossas mentes estão ligadas por uma espécie de cordão energético ou de cordão astral. Você pode dizer aí tanto um quanto o outro. Essas conexões são invisíveis e, de acordo com nossos pensamentos, vão afetar tudo e todos ao redor de quem está emitindo essa vibração. Quanto mais conectadas as pessoas estiverem, mais os pensamentos afetam uns aos outros. A gente sabe que é difícil manter pensamentos sadios por mais de 5 minutos por dia, porque somos bombardeados por pensamentos pessimistas, por pensamentos derrotistas, que fazem parte aí do grande inconsciente coletivo. Mas de um jeito ou de outro, eles vão influenciar a mente de todos nós. Mas se deixarmos correr frouxo, e aí é que mora o perigo, essa situação vai piorar, porque os pensamentos vão atrair situações e fatos negativos para a nossa realidade. Essas influências geralmente atacam sobre as feridas psicológicas e os complexos das pessoas,
Porque elas ficam mais vulneráveis, né? A pessoa quando está ferida ali, tem um complexo, ela se enfraquece. E aí essas influências vão atingir exatamente esses pontos. Há casos em que algumas pessoas conseguem compartilhar pensamentos e sentimentos entre si de maneira muito extrema. Vou te explicar. O que uma pessoa sente ou pensa, a outra capta e sente a mesma coisa em si mesma. Por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça e a outra, ao pensar nela, fica com dor de cabeça também. Isso acontece durante a projeção da consciência em estado de vigília, ou seja, no aqui e agora. Eu estou acordado e eu posso pensar em alguém e aí sim me conectar com ela. Mas também pode ocorrer na projeção do corpo astral, onde duas pessoas se encontram no plano espiritual e trocam energias. Às vezes elas discutem e se agridem no plano físico e, não conseguindo resolver o problema, elas depois dormem e saem do corpo e continuam discutindo no plano astral. Isso é muito doido, gente, mas é mais comum do que você imagina. E por fim, as influências parapsíquicas, que são diferentes das psíquicas, que são patrocinadas pelos seres humanos. Nas parapsíquicas são patrocinadas por espíritos trevosos, com a finalidade também de desestruturar e intuir a vítima para agir conforme os desejos do espírito em ação. Nesses casos, eu indico alguns exercícios bioenergéticos e ferramentas psicoterápicas para quebrar paradigmas. Gente, no meu canal do YouTube tem uma série de exercícios energéticos que ajudam você a ficar bem. Se necessário, você pode cortar laços astrais e emocionais, energias, se proteger, se harmonizar e promover mudanças de padrões. Não é bom isso? Gente, por gentileza, se você gostou do tema, contribua com seu like. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai sugerir para mais pessoas se beneficiarem com essas informações. Então vamos praticar essa corrente do bem. Eu te ajudo aqui com essas informações e você me ajuda sendo um multiplicador para beneficiar outras pessoas, legal? Então é isso, galera. Muito obrigado e, como sempre, te vejo no próximo vídeo.